Revage, e também trago um abraço da primeira Igreja Batista Laje, a igreja nova, só tem 100 anos só, e nós ali estamos trabalhando, glorificando o nome do Senhor naquela cidade. Muito bem, irmãos, nessa noite nós estamos aqui num momento especial, uma programação onde nós estamos falando a respeito do amor de Deus, e eu quero nesta noite trazer uma palavra, e eu creio que o Senhor falará ao seu coração através dessa palavra. E nós temos o entendimento de que o intuito aqui é promover o reino de Deus, é levar a mensagem do Evangelho em vários lugares. E aqui nós estamos para isso, amém? Bom, queridos, com base no texto, onde nós ouvimos a expressão do Isaías, dizendo: eis-me aqui e envia-me a mim. Para aqueles que não sabem, o livro de Isaías no Antigo Testamento é considerado também o Evangelho do Antigo Testamento. Ele é considerado, tem uma ideia, alguns dizem isso. O chamado aqui de Isaías foi o chamado para viver uma vida como profeta de Deus. Isaías, ele estava vivendo um tempo no palácio. E o interessante é que a vida no palácio era uma vida um tanto cômoda para ele, porque ele era primo do rei. Ele era primo do rei, era tipo um assessor do rei. Então ele estava numa vida muito cômoda ali no palácio. E nessa comodidade toda, ele não tinha uma preocupação de fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. O que é que Deus queria que Isaías fizesse? Deus queria que Isaías profetizasse para o povo. Só que Isaías, ele, por não querer criar um conflito com o primo, que era o rei, então ele ficava apenas na retaguarda, ficava apenas ali fazendo vista grossa com algumas situações e não trazia a palavra como deveria trazer. Porque poderia, nas suas prédicas, ele poderia machucar algumas pessoas. Então Isaías, ele não trazia aquilo que Deus queria. Mas veja só como Deus faz as coisas. Não é que Deus esqueceu do projeto dele para Isaías, assim como Deus não esquece dos projetos dele para as nossas vidas. Deus não esquece do projeto dele para a sua vida. Talvez você que está aqui nessa noite você pense, mas qual é o projeto de Deus para a minha vida mesmo? Bom, nós vamos começar a conversar sobre isso, tá bom? Então, o que acontece é que precisou o rei Uzias morrer para Deus se manifestar na vida de Isaías e para que houvesse uma disponibilidade na vida dele. Precisou o rei morrer. Às vezes algumas coisas são tiradas das nossas vidas para a gente se posicionar diante de Deus. Algumas coisas muitas vezes precisam ser tiradas das nossas vidas para a gente se posicionar diante de Deus. E queridos irmãos, eu penso aqui em Isaías, dentro do pensamento do texto, sem querer forçar o texto, e eu quero que você pense comigo, como Isaías estava no seu tempo de comodidade no palácio. E agora, eu quero então fazer a aplicação da igreja atual com a sua expectativa e comodidade com relação à propagação e à pregação do Evangelho. Porque assim, nós cantamos maravilhosamente dizendo que Jesus vai voltar, que a igreja vai destruir as cadeias do inferno, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo outro, e a gente começa a pensar se essa igreja, qual é a igreja mesmo que nós estamos cantando nas nossas canções? Qual é a igreja que nós estamos cantando nas nossas canções? Porque nós anunciamos isso o tempo todo, que essa igreja vai quebrar as cadeias do inferno, que essa igreja vai fazer isso,
que quando o Brasil se tornar um país que é de maioria protestante, nós teremos um Brasil diferente. Irmãos, a igreja no Brasil tem crescido, mas o índice de criminalidade no Brasil tem crescido assustadoramente também. A igreja no Brasil está crescendo, mas a corrupção no nosso país é algo extraordinário. E aí, mas a igreja, e você começa a pensar, peraí, mas essa igreja que está avançando, essa igreja que está crescendo, por que está acontecendo isso? Porque em cada esquina que você vai tem uma igreja. Hoje, às vezes, tem lugares que tem mais igreja evangélica do que bar, em determinados bairros. Sim, mas e naqueles bairros que elas estão, não tem usuários de drogas, não tem boca de fumo, não tem criminalidade, e eu preciso pensar então, o que está acontecendo com essas ditas igrejas? Eu preciso pensar. Porque, olha pastor, mas a igreja é uma bênção. Eu não estou dizendo que a igreja não é uma bênção. Eu só estou levando a pensar como a igreja se encontra. Como a igreja se encontra. Eu gosto de fazer uma pergunta, que é pergunta de igreja, pergunta para crente, que é assim: quantos aqui, você não precisa nem levantar a sua mão, os meninos da igreja nossa lá já sabem de qual é sachado, mas eu quero perguntar para vocês aqui: quantos aqui já evangelizaram? Você não precisa levantar a mão, tá bom? Você não precisa levantar a mão, evangelizou. Mas a segunda pergunta que eu vou para você é assim: você evangelizou, mas você ganhou a pessoa para Jesus? Aí se eu for perguntar os percentuais, ele já cai muito, né? Se 100 tivesse levantado a mão, eu acho que agora só 50 iria levantar que ganhou. Bom, então eu vou para a terceira pergunta. A terceira pergunta é: você evangelizou, ganhou, e a terceira pergunta é: você discipulou a pessoa? Bom, aí de 50 que tinha levantado a mão, que evangelizou e ganhou, caiu para quanto será? Acho que diminuiu muito o percentual, não foi? Então, eu vou para a quarta pergunta. Você evangelizou, você ganhou, você discipulou e você treinou essa pessoa para um departamento da igreja, para ela ser ativa na igreja? E agora o percentual dá de quanto? Caiu muito, irmãos. Pois é. Mas isso não é o papel da igreja? Não é o papel do pastor. É o papel nosso. Porque foi isso que Jesus ensinou. Quando nós lemos o texto de Isaías, quando ele diz, naquele momento que ele é tocado pelo Senhor, ele diz assim: eu ouvi a voz que dizia: a quem enviarei? Quem arde por nós? E ele diz: eis-me aqui, pode me enviar, Senhor. Sabe aonde me reporta esse texto? Para a grande comissão. Para a grande comissão. Só que na grande comissão, todos aqueles que foram ali, quando ouviram a ordem de Jesus, eles já estavam dispostos a trabalhar com Jesus. Estavam dispostos. Bom, irmãos, olha só, se Jesus chegasse hoje aqui nessa igreja, e falasse para você: você está disposto agora a abandonar tudo para me seguir? E ele vai dar liberdade para você de dizer sim ou não. Nós iríamos começar a dizer algumas coisas, e nós poderíamos dizer assim: eu não posso. Rapaz, eu estou pegado demais no emprego. Pegadão, velho. Tem muita coisa para fazer, o negócio está bravo. Jesus, eu sinto muito te dizer, mas felizmente, pode ser em outro momento, Jesus? Pode ser em outra hora, porque esses dias eu estou muito atarefado. Aí eu tenho que dizer assim: não posso não, porque eu estou com um menino pequeno em casa.
Tem menino pequeno, né, Jesus? Assim para baixo agora contigo, com um menino pequeno no braço, não dá certo. Aí outro ia dizer assim, não, é porque meu marido é descrente, e aí vai ser um problema sério. Se eu te seguir, eu acabo com o casamento. E aí nós iríamos colocando desculpas. E desculpas, não, é porque eu estou construindo a minha casa, não, é porque eu casei recentemente, não, é porque agora eu comprei uma fazenda, e aí eu tenho que cuidar dessa fazenda, não, é porque eu comprei algumas juntas de boi, e minha fazenda está lá, eu tenho que olhar os bois da fazenda. Mas todo mundo é crente. Mas irmãos, então, se levantasse um e falasse assim, eu quero ir, Jesus, eu vou te seguir, porque você recebe desontado, não faz nada. Esse aí vai seguir Jesus. Desontado, né? Então, irmãos, quero dizer para vocês, Jesus era desontado. Jesus era desontado, né? Jesus não fazia nada. Jesus era um cara imprestável. Porque Jesus ficou andando por toda aquela região, chamando outros homens. E os que se agregaram a ele eram desocupados? A pergunta é, eram desocupados? Pedro, que alguns dizem que era analfabeto, que Pedro nunca foi analfabeto. Perdoe-me dizer isso para aqueles que pregam que é. Como é que pode ser um cara ser analfabeto e escrever 2 livros? Eu não entendo como é que é, mas escreveu 2. Aí, e tinha uma companhia de pesca. Pedro tinha uma companhia de pesca. E ele agora deixa a companhia de pesca dele para seguir Jesus. Aí Jesus chega para outro que é cobrador de impostos, está lá fazendo a coletagem. E aí Jesus fala, você me segue? Pronto, vou te seguir. E aí foi buscando pescadores, cobradores de impostos e outros trabalhadores e outros oficiais. E esses foram seguindo Jesus. E esses foram dizendo para Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Ninguém era perfeito, mas eles foram dizendo, eis-me aqui. Aí nós criamos alguns subterfúgios na igreja, dizendo assim que é porque existe um chamado geral e um chamado específico. Se eu fizer uma pergunta para vocês aqui agora e vocês me responderem, vocês podem se tornar refém da pergunta seguinte. A pergunta é, se existe um chamado específico e um chamado geral, Jesus chamou quem? Os discípulos? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Jesus chamou os discípulos? Sim. Sim ou não? Sim. Pronto. Então só discípulo que é chamado? Sim ou não? Não. Peraí, mas Jesus chamou os discípulos. Certo, irmãos? Certo? Chamou os discípulos, não foi? Então a minha pergunta é a seguinte, só os discípulos é que são chamados? Não. E qual é a outra classe? Qual é a outra classe então? Porque se eu for perguntar aqui quem é discípulo de Jesus, quem é discípulo de Jesus nesse lugar? Levanta a mão, por favor. Quem é discípulo de Jesus nesse lugar? Amém. Então não tem um chamado específico. Todos são chamados. A questão é essa. Você se torna refém daquilo que você fala. Você é discípulo. Se você é discípulo, você é chamado. Porque caiu na pergunta seguinte. Irmãos, mas a igreja, será que o entendimento do eis-me aqui como Isaías disse? É tão bonito a gente ler o texto de Isaías. É tão lindo, eis-me aqui, envia-me a mim. Não, mas dá que fazer uma oração diferente, dá que fazer uma oração assim, eis-me aqui, mas envia fulano de tal. Envia os outros, eu não. Envia qualquer outro, mas eu não quero ser enviado, porque eu estou no meu estado de comodidade. Eu estou com o rei na barriga. Eu estou do lado do rei. Eu tenho as melhores comidas do palácio. Eu tenho as melhores camas, eu tenho o melhor conforto do palácio. Então, na minha comodidade, eu não preciso me tornar profeta
Eu não preciso me tornar um pregador, eu não preciso me tornar um anunciador do Evangelho, porque esse status quo me ajuda a ficar aonde eu estou bem confortável. As nossas igrejas estão muito confortáveis. Cadê a canção Onde está o povo barulhento, né? Aí onde está o povo humilde? A igreja no Brasil, igreja humilde no Brasil. Onde está a igreja humilde no Brasil? Pense nisso. E aí, queridos irmãos, as minhas pregações, elas são mais de alertas do que de trazer comodidade para que você ouça. Porque o que eu tenho pensado é que a convocação ela continua ressoando de eternidade, de séculos e séculos, continua ressoando e não vai parar, e vai continuar dizendo quem eu vou enviar, quem é que eu vou enviar. E aí a resposta ela deve caber a quem? A mim ou a você? Ela cabe a mim, mas ela cabe também a você. E não dá para a gente fazer vistas grossas com relação a isso. Hoje, aqui nessa cidade que nós estamos morando, eu estou morando aqui hoje amanhã eu estou morando aqui. Não, essa cidade que eu estou morando aqui hoje, tem 1000 evangélicos aqui, irmãos, na cidade? Me respondam, por favor. Quem pode me responder? Tem 1000 evangélicos na cidade? O que vocês acham? Sim ou não? Tem quantos mil habitantes na cidade? Não tem na cidade. Pronto, 4 mil. 4 mil. Tem 500 mil evangélicos na cidade? 500 evangélicos na cidade? 500, né? Então, de 4 mil, tem 3.500 que ainda não conhecem Jesus. Aqui na zona, na cidade urbana. Na zona rural pode ter muito número. Mas aí nós vamos para percentuais. Irmãos, será que esses 3.500 eles não precisam de Jesus? Eu penso que eles precisam. Mas você pode me dizer assim: mas eles não querem, porque as igrejas estão aí. Só que o problema não é ter igrejas, templos. A questão é essa. Porque os templos, eles não saem do lugar. Eles são fixos. Mas Deus chama móveis. Pessoas que se movimentam. Glória a Deus. Deus não chamou esse templo. Deus não chamou esse templo. Deus chamou você. Aleluia. Deus não chamou o palácio. Deus chamou Isaías. Aleluia. E na verdade, se você pensar no que o Senhor fez com Isaías, é o que eu posso pensar e tentar fazer com você nessa noite. Se você falar que Deus chamou Isaías, eu vou mostrar para você no texto que Deus não chamou Isaías. O texto é bem claro. O texto diz assim: eu ouvi a voz que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Há chamado aqui? Há chamado aqui? Não. Ele fez perguntas. Ele fez apenas perguntas. Aleluia. E as perguntas foram bem claras. Olha, eu preciso enviar pessoas. Mas quem eu vou enviar? Nós, a Trindade, precisamos ir. Mas quem é que vai por nós? Aleluia. Se você abrir a palavra de Deus, lá no livro de Lucas, no capítulo 2, no capítulo 10, no versículo 1, a Bíblia diz que Jesus pega os 70 discípulos e diz assim: vocês devem ir aos lugares onde eu deveria ir. Quem deveria ir era Jesus, mas aí ele chama os discípulos e diz: vocês então
Vocês podem ir. Aleluia. Vocês podem ir. Sabe, irmãos, o bom de entender o chamado do Senhor, presta atenção no que eu vou dizer para você. O bom de entender o chamado de Deus é que o Espírito Santo, Ele nos chama, Ele nos dá as armas, Aleluia. nos capacita e ainda vai com a gente. Aleluia. Agora, eu quero perguntar uma coisa para você. Não precisa levantar a mão, só pensa. Você acha mesmo que Deus está com você? Você acha mesmo? Porque segundo a minha Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus disse assim para os moços: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Está escrito assim ou não? Sim ou não? E eis que eu estarei convosco. Bom, você nem vai e nem faz discípulo. Tem necessidade de ele estar contigo? Pensa nisso aí. Porque é o texto que diz. É o texto que diz. Ô pastor Dai, peraí, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus está agindo na minha vida. O Espírito de Deus mora em mim. É. Você acha que o Espírito de Deus que habita em você, esse Espírito que age na sua vida, ele está agindo na sua vida para que você seja uma pessoa obediente, sim ou não? Sim ou não? Sim. Pronto, obediente. Aí Jesus diz assim: vós sois meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Você faz o que Jesus manda? Aquele moço estava vivendo um estado muito tranquilo na vida dele. Muito tranquilo. Tinha do bom e do melhor, irmãos. Não é que Deus não queira que nós tenhamos do bom e do melhor, não é isso. Mas a vida dele estava uma vida meio acomodada. E aí, quando o rei morre, perde a zona de conforto. E a misericórdia de Deus é tão extraordinária para com as nossas vidas, que a Bíblia diz que quando o rei Uzias morre, irmãos, a morte do rei Uzias foi um evento extraordinário, grandiosíssimo. Mas aí, o que acontece? Quando o rei morre, naquele evento extraordinário, com outros reis ali junto naquele velório, com outras pessoas trazendo suas comitivas, pessoas para fazer as honrarias do velório. Aí, naquele ínterim, ele tem uma visão. A visão agora que ele tem não é do morto, mas é que entra uma nova comitiva naquele lugar, na visão dele. E a comitiva que entrou ali, naquele ambiente, a comitiva que entrou, encheu aquele lugar da glória de Deus. Aleluia. Aquele templo ficou cheio. Glória a Deus. E aí, a partir daí, ele começa a vislumbrar os serafins subindo e descendo, começa a entender o que eles estavam fazendo ali, e aquela comitiva estava retratando com aquele moço, que as honrarias que estava dando para o rei Uzias, para um homem que agora era morto, que nasce, vive e morre, não era nada.
Porque agora ele viu os seres celestiais na presença daquele que encheu aquele lugar. Aleluia. Com a graça dele. Aquela comitiva ficava dizendo o tempo todo, não era para o rei Uzias, era para o Senhor. Santo, santo, Aleluia. santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Não era agora o morto, mas era o que vive e reina para todo sempre. Glória. Era adoração a Jesus. Aleluia. E agora ele vê isso. E ele vê que quanto mais se dizia santo, 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 é o Senhor dos exércitos, mais a casa ficava cheia da glória de Deus. Glória. Aleluia. Queridos irmãos, Aleluia. na visão, o poder foi tão grande que as portas e os umbrais começaram a tremer ante a majestade e a glória do Senhor. Glória a Deus. Que presença maravilhosa. Aleluia. Sabe, quando ele viu tudo aquilo, ele falou assim: vou morrer. Vou morrer. Se fosse baiano, ele ia dizer assim: estou lenhado. Ó, vou me apagar aqui agora. Eu vou perecer. Eu vou perecer. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. Olha, irmãos, eu já vi algumas pessoas pregando sobre os lábios impuros de Isaías, e eu quero dizer para você, ele não xingava palavrão não, meu irmão. Ele não xingava palavrões não. Os lábios impuros podem ser os seus também, mas eu não xingo palavrão. Mas todas as vezes que Deus quer usar a nossa boca para falar aquilo que Ele quer e nós não falamos, as nossas bocas estão impuras. Todas as vezes que Deus me convoca, ou convoca você, e manda você dizer algo para alguém, e você diz assim: não vou falar nada, vou ficar na minha. Pois é, os seus lábios se tornam impuros perante o Senhor. A impureza dos lábios daquele homem era porque ele não proclamava o que Deus queria que ele proclamasse. E sabe qual era a impureza daquele povo que ali estava? Que deveria reverenciar a santidade do Senhor. Aquele povo às vezes se voltava à idolatria, tapava os ouvidos. O pastor, mas você está falando disso com convicção do que você está falando? Eu estou falando com convicção, porque o texto diz, agora, Isaías, você vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Era um povo que dizia assim: nós somos de Deus, nós somos descendência de Abraão, está tudo beleza, está tudo tranquilo, está tudo tranquilo. Aí Deus diz assim: esse povo está muito acomodado, está vivendo um estado de acomodação tão grande. Aonde é que está escrito isso, será? Leia aí, por favor, 6:10. Isaías 6:10. Veja se esse povo estava acomodadinho. Veja aí. Será que era isso que Deus queria mesmo para aquela igreja, naqueles dias? Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, feche-lhe os olhos, não venha ele ver com os seus olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e entender com o seu coração, e converter-se e ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Até quando vai ser isso? Até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja toda assolada.
o Senhor afaste dela homens no meio da terra, e seja grande o desamparo, o desespero. Queridos que aqui estão, um dos problemas da igreja do Brasil na atualidade é que tudo que essa igreja produz é para dentro dela mesma. Tudo. Se é teatro é para cantar aqui dentro, é para apresentar aqui dentro. Se é coreografia é aqui para dentro. Se o louvor é tudo aqui para dentro. Tudo aqui para dentro. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Não é que essas coisas não tenham que acontecer aqui. Elas precisam acontecer aqui também. Mas elas precisam acontecer lá fora. Os grupos que cantam aqui vão fazer apresentações na praça. Vão lá fazer. Porque pode ter certeza que tem pessoas ali que elas nunca ouviram os crentes louvando tão bonitamente como fizeram aqui essa noite. Mas nós estamos fazendo tudo para aqui. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Nós queremos ser igreja de Cristo, sim ou não? Amém. A ideia de Cristo foi da igreja ficar aqui dentro ou ficar lá fora? Qual foi a ideia? Qual foi a ideia, irmãos? Pois é. Então quem está sendo a centralidade da igreja? É Cristo que dá as ordens ou nós que queremos fazer as programações para dentro? Jesus é o centro. Uma igreja que é cristocêntrica. Grava isso na sua cabeça. Se você gravar só isso da mensagem, para mim eu já vou sair satisfeito daqui. Uma igreja que é cristocêntrica é uma igreja que não está presa dentro das quatro paredes. Se essa igreja ficar presa dentro das quatro paredes, ela não é cristocêntrica. Então, automaticamente, ela não é uma igreja cristã. Porque cristã é que Jesus é o centro. E aí eu preciso então sair. Deus tem derramado 12 talentos, irmãos, essa visão espiritual, esse mover de Deus que Isaías viu ali, Ele quer que isso aconteça o tempo todo nas nossas vidas. Aleluia. Sabe por quê, pastor? Muitas vezes nós somos batizados no Espírito Santo e a gente fala em língua e fica nos primeiros dias naquela euforia toda e depois com o tempo vai baixando e até para de falar em línguas. Acontece isso na igreja, sim ou não, irmãos? Por que acontece isso na igreja? Sabe por que acontece isso na igreja? Porque você recebe poder para testemunhar. A igreja de Atos, os homens foram cheios do poder do Espírito. Ali houve a manifestação da glória. Em Atos 2, a casa foi cheia da presença de Deus. Eles receberam batismo no Espírito Santo, dons de língua, profecia, revelação. E eles ficaram todos dentro da casa? Foi isso que aconteceu? Sim ou não? Eles foram para onde? Para o meio do povo. Aí os dons ficam se renovando sempre, porque você está indo. Aleluia. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum, pisará nos escorpiões e nas serpentes. Estes sinais seguem os que creem. Aí você vai lá, eu estou cheio do poder de Deus. Aí você vai andando e o poder de Deus vai te acompanhando. E você vai entrando nas casas, abençoando as pessoas, orando pelas pessoas, expulsando o demônio, e o poder vai te acompanhando. Aí você chega em determinado momento, você fala o seguinte, aí você diz assim, mas eu estou tão cansado de evangelizar. A primeira coisa que a gente começa, quando a gente está não querendo mais evangelizar, a gente começa a ensinar o povo tem um coração duro, né? É povo do coração duro. O povo não quer ouvir nada, é coração duro. Aí a gente, ponto, aí já sabe que você não vai mais, porque você acha que o povo tem um coração duro. É o primeiro ponto. E aí você vai, e o poder vai te acompanhando. Aí quando você chega assim, em determinado momento, você da sua vida diz, não vou fazer mais isso não, e você senta.
Aí quando você se sentou, qual a necessidade de ter mais um poder? Diga para mim. Tem necessidade? Era o que estava acontecendo com Isaías. Na acomodação, na comodidade, na vivência no palácio, no bem bom, tem mais necessidade. Só que Deus fala assim: Isaías, está na hora de você se levantar. Aleluia. Está na hora, para com isso. O poder tem que continuar na sua vida. Quantos aqui querem ser cheios do poder de Deus? Quem quer ser cheio, tem uma glória a Deus bem forte aí. Se você quer ser cheio do poder de Deus, eu quero dizer para você nessa noite que as visões espirituais, as revelações, a cura divina, irmãos, dons de cura, é para a gente ir para os hospitais, orar pelos enfermos que estão na cidade. Não é para a gente ficar esperando aqui na igreja, procurando um doente a dedo para orar. Aí você pega todos esses dons e todos esses talentos e você sai para anunciar a glória do Senhor. E aí pode ter certeza que a sua vida será renovada sempre. Porque a Bíblia diz, eu vou pelo que a Bíblia diz que aquele que sai com tristeza, levando a boa mensagem do Evangelho, volta colhendo o quê? Molhos de alegria. Aleluia. Peraí, mas se você está trazendo molhos de alegria, vai ficar com depressão? Vai? Sim ou não? E ansiedade? Porque os molhos de alegria, ele foi, e o poder foi acompanhando a vida dele, e o poder de Deus quer acompanhar a tua vida. E aí o Senhor faz a pergunta: mas quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Aleluia. Quem há de por nós? Quem há de por nós? A pergunta é a mesma, feita para Isaías, feita para você nessa noite. Você está disposto a ir? Você está disposto? Talvez você me responda a mesma coisa que eu falei no início. Eu tenho contas ó. Isso muito aqui. Irmãos, eu estou parando, viu? Eu entreguei minha vida para Jesus com 22 anos de idade. 22. Na época eu trabalhava em uma empresa que era Ludwig Irmãos Tecidos S.A., mais conhecida como Casas Pernambucanas. Eu era encarregado do setor de crédito e cobrança da empresa. E eu entreguei minha vida para Jesus. Eu cheguei na igreja Batista Getsemane, Vitória da Conquista, num culto de sábado à noite, chovendo e frio. Ali faz frio, né? E eu entrei naquele culto e eu não entendia nada do que estava acontecendo na igreja, porque era a primeira vez que eu estava no culto da igreja depois que eu aceitei Jesus. De uma semana eu fui para a igreja. E era um culto missionário, falando disso, de missões. E quando eu cheguei ali, eu ouvi a mensagem do Evangelho, de ser missões, de se disponibilizar para Deus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Com 15 dias, convertido, Deus me chamou para o ministério. Eu não sabia nada que era obra, que era ministério, que era nada, mas eu sabia que havia um chamado da minha vida. Aleluia. Havia um chamado. E desde então, eu não parei. Aí você pode perguntar assim, mas sim, você seguiu desse formato? Aí depois eu tive empresas, que era loja de bicicletas, depois que eu saí da Uber. Mas eu nunca deixei de fazer a obra do Senhor. Os dias que eu ganhava mais dinheiro era no dia de sábado. Era o dia que eu ia tomar conta de uma igreja em outra cidade. Eu saía no sábado, só voltava na segunda-feira. Os funcionários ficavam lá trabalhando. Mas eu podia botar desculpa e dizer assim: não, mas é o dia que eu ganho mais dinheiro no sábado, então não vou abrir mão disso aqui não. Só que o Deus que nos chama e que engana conosco nos recompensa sempre. Aleluia.
nos recompensa sempre. E eu continuei na minha caminhada. Como eu entendi que eu tinha um chamado ao ministério pastoral para fazer teologia. E o curso de teologia que eu fiz foram 4 anos de teologia, estudando à noite. Eu trabalhava o dia todo, saía direto do trabalho para ir para estudar. Eu chegava em casa, era 11h30 da noite, quando eu ia jantar, e depois quando eu ia dormir, era quase 1h da manhã. Para 6 horas da manhã eu estava de pé de novo para trabalhar. Quando Deus mandou fechar o comércio, eu falei para minha esposa, eu tinha 6 meses de casado. Falei, Deus falou para fechar as portas. Falou, Deus falou, mas ele não tem uma igreja para a gente trabalhar. Não, ele mandou fechar. Mas quando Deus falar com você, porque você também é dona, aí nós vamos fechar. 15 dias depois ela levantou e falou, pode fechar as portas, que Deus falou comigo. Eu tive que acertar todo a dívida com os funcionários que estavam ali trabalhando comigo, disse para eles que queriam fechar, paguei tudo, acertei tudo, Receita Federal, tudo, e para não ficar com ilegalidade em nada, ajeitei toda a minha vida e cheguei para meu pastor na igreja, falei, meu pastor, Deus falou para eu trabalhar na obra, eu vim aqui trabalhar na igreja. Ele falou, mas dá que a igreja tem condição de dar R$1, eu não vim pedir dinheiro, eu estou dizendo que Deus falou que eu vim. E eu fiquei trabalhando ali na igreja eu já trabalhava como obreiro voluntário, agora estava só no integral, agora estava tempo integral trabalhando sem ganhar nada na igreja, sem ganhar nada. Também nunca fui ficar pedindo, dizendo assim, me dê isso, me dê aquilo, me dê aquilo, não, porque eu entendi que havia um chamado de Deus e Deus ia prover na minha vida sempre. Sabe, irmãos, mas eu entendi que ele falou para mim assim, quem vai por mim? Eu falei, eu vou, pode ficar tranquilo, estou à disposição. Bom, irmãos, aí você pensa assim, peraí pastor, mas nesses anos todos na igreja, você só fez um curso de teologia? Só isso? Não, eu nunca parei de estudar. Quando eu fui para a escola, eu já sabia ler e escrever. Quando eu fui para a escola, minha mãe me ensinou em casa. Então eu continuei estudando. E aí se você perguntar assim, talvez eu não me lembre assim de todos, e nem vou falar para você, das formações que eu fiz, das faculdades que eu fiz, das faculdades que eu dei aula, eu não vou entrar nesses detalhes. E eu continuo na obra. E eu continuo à disposição de Deus. Aleluia. E eu estou aqui nessa noite porque eu estou à disposição do Senhor. Aleluia. E eu quero que você entenda que Ele é que é o Senhor da tua vida. Aleluia. E se Ele, como Senhor, falar para você, vai, você deve ir. E se Ele, como Senhor, falar, fique, então você deve ficar. E se Ele falar, se levante, se levante. E se Ele falar, fique parado, porque Ele é o Senhor. Não é isso que você diz na igreja, não é isso que você levanta as mãos e diz, oh Deus, eis-me aqui, Ele bate a porta, eu abro, eu estou à disposição, na canção e na ação. Eis-me aqui. Não seja uma pessoa de impor os lábios. Talvez Deus não vai me levar para outro país, como já me levou em vários. Mas saiba de uma coisa, que aqui na Lafayette Coutinho, Ele quer que você seja um atalaia. Aleluia. E se Ele mandar para outro lugar, não tem problema também. Você segue o barco. Mas Ele quer que você seja um atalaia. Toda ação de acomodação na tua vida. Aqui tem pessoas, eu creio, de várias igrejas. Mas saiba de uma coisa. Deus quer usar a tua vida como atalaia nessa cidade. Aleluia. Abra o teu coração e coloca-se à disposição. Mas só tem uma coisa para encerrar a mensagem. Sabe o que aconteceu com Isaías? Para ele falar assim, ó Deus, está tranquilo. Ele permitiu que o anjo do Senhor o purificasse.
Quando o anjo tocou na boca dele, houve a purificação da vida dele. E nós precisamos ser purificados pelo Espírito de Deus. Aleluia. A purificação da sua vida, santidade ao Senhor, quebra da iniquidade. E eu quero dizer uma coisa para você, que o texto diz, fala de iniquidade. Fala de iniquidade. A iniquidade foi tirada. Sabe o que é iniquidade? São pequenos pecados. Não é adultério, não é prostituição, não é assalto, não é criminalidade. Iniquidade são pequenos atos, pequenos pecados. E acomodação é iniquidade. O acomodado é o iníquo. Precisa ser purificado para ser expulso. Vamos ficar de pé. Eu não sei se você gostou ou não gostou, mas também estou tranquilo com relação a isso. Talvez você queria muita bênção, abrir a mão para receber a chave, algumas coisas, mas eu estou lhe dando a chave da vitória. A chave da vitória é anunciar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Cadê o pessoal do louvor? Agora eu preciso da turma do louvor aqui. Cadê a Aline? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deixa aqui os meninos aqui tranquilos. Feche seus olhos. E comece a colocar a sua vida diante do Senhor. Pense no que eu falei nessa noite. Ah, mas eu não estou afim de coisa nenhuma de falar que eu estou disponível para Deus. Tá bom. A questão é sua. Mas o Senhor nessa noite, Ele está neste lugar mais uma vez. E onde esse texto for pregado, a convocação será a mesma. Quem há de vir? Quem há de vir por nós? Quem há de vir por nós? Quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Estou orando, Senhor, o nome santo de Jesus, está tomando pessoas aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor tem gente aqui nessa noite que estavam acomodados, mas estão nessa noite com os corações abertos, entenderam a mensagem do Senhor. Alguns que foram chamados para o ministério, mas têm relutado, têm brigado contigo, têm brigado até com o seu próprio interior. Mas eu quero nessa noite, Deus, que o Senhor esteja trabalhando na vida dessas pessoas. Pessoas que receberam profecias quando criança, de que seriam pregador, pastor. Ouviu isso do pai, ouviu isso das pessoas, mas o tempo todo mudando lá, não quero nada disso para minha vida. Falaram, mas você que sente seu coração queimando pelo fogo do Espírito nessa noite deste lugar. Sabe que é o Senhor que está falando contigo. É o Senhor que está ministrando sobre a tua vida. Olha, moço. Aleluia. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus tem algo poderoso na sua vida. Só que as decisões que você está querendo tomar vai atrapalhar a sua vida. Aquilo que a palavra de Deus diz que não deve, é isso mesmo, não deve. Por isso, você é responsável pelas atitudes que você toma. Mas o Senhor alerta a tua vida nessa noite, saiba disso. Aleluia. Oh Deus poderoso, Aleluia. aqui o Senhor está. Aqui o Senhor está. Deus fiel. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Aleluia. Eu quero convidar você
está disposto a dizer sim para o Senhor. Senhor, eu quero me colocar à disposição do Senhor. Para onde o Senhor quiser me levar. Faça de mim o que o Senhor quiser fazer. Eu quero ser o canal da tua bênção. Se você quer isso, vem aqui nessa noite, aqui na frente, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, venha que eu quero ministrar sobre você. Quero orar pelo Senhor. Pode sair do seu lugar e vir à frente. Eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite. Você que está o seu coração queimando e dentro de Deus tem um chamado para a sua vida. Eu quero ministrar sobre você. Aleluia. O Senhor está falando contigo. Está ministrando na sua vida. Se você entende que você quer se colocar à disposição do Senhor, está na hora. Eu quero ministrar sobre você. Quero ministrar sobre você. Você estava acomodado, mas precisava de uma ação de Deus na sua vida. Eu quero ministrar sobre você. Se você quiser ficar de joelho aqui na frente, pode ficar. Deus quer usar a tua vida. Você que já se envolveu em vários trabalhos aqui nessa cidade, mas hoje você está parado, quieto, sofrendo lá, com vontade de fazer, mas Senhor, Deus nessa noite quer renovar a tua vida. Vem, eu quero ministrar. Eu quero ministrar sobre a tua vida, em nome de Jesus. O Espírito de Deus seja renovando você. Deus quer fazer algo na tua vida. Você não vem aqui para frente, até porque os outros estão vindo. O Espírito de Deus foi tocando o teu coração, foi renovando a tua vida, foi tocando, falando contigo. Sai do teu lugar e vem. Eu quero ministrar sobre você. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Aleluia! Porque os planos de Deus, os propósitos de Deus não são como os nossos. Aleluia! Aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida, Ele fará. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Glória! Espírito de Deus. Oh, aleluia! Espírito de Deus. Oh, aleluia! Você que entende que tem um chamado ao ministério, já entendeu isso? Eu quero orar por você nessa noite. Você que está aqui, que tem entendido que tem um chamado ao ministério, já em outro momento Deus falou no seu coração, sabe sobre o que eu quero orar pela sua vida nessa noite? Eu quero ministrar sobre você no nome santo de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Eu quero ministrar sobre Aleluia! Deus, aleluia! Deus está falando contigo. Oh, aleluia! Sai do seu lugar, vem seu lugar. Glória a Deus! Aqui é a casa do Senhor, é lugar de bênção, lugar de derramamento, de poder do Espírito Santo. E Deus vai quebrando corações, e Deus vai falando com vidas. Aleluia! Oh, glória! Deixa Deus ministrar sobre a tua vida, sobre o teu coração. Deixa Deus ministrar sobre a tua vida, ministrar sobre o teu coração. Quem está fazendo isso é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Deus, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Oh,
quero que você estenda a sua mão para cá. Nós vamos orar para as pessoas que estão aqui à frente. Aleluia. Antes de orar, eu quero perguntar a você que entrou aqui nessa noite. Abaixe as mãos de vocês, por favor, queridos. Você que chegou aqui nessa noite, que está afastado do Evangelho e quer se reconciliar com o Senhor nessa noite. Alguém que está afastado e quer se reconciliar com o Senhor, levante a mão que eu quero orar pela tua vida. Ou você entrou aqui, não é crente ainda, mas quer tomar uma decisão e quer ser crente, quer servir a Deus, quer ser crente. Se há alguém aí, eu quero orar por você. Glória a Deus. Quero abençoar o Senhor. Irmãos, a presença do Senhor é poderosa neste lugar. Você que está no banco que sente a glória de Deus, pode glorificar o nome do Senhor. Glória. Porque o Senhor está se manifestando neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É mãe. Aleluia. É noite de renovação. É noite de renovação. É noite de renovação. É noite de chamado. É noite de avivamento. É noite de poder de Deus. A glória do Senhor nesta casa. Aleluia. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo nesta casa nessa noite. Glória. Aleluia. Agora eu gostaria que você estendesse as suas mãos para cá. Agora, se você, seja sincero, na hora que eu estava falando, fazendo o apelo, e você sentiu no seu coração que está aqui na frente, mas não veio, então por favor, não levante a sua mão, não. O bom seria que você estivesse aqui, porque agora é hora de você receber, e você ainda tem a oportunidade disso. Você ainda tem a oportunidade disso. Aleluia. E a gente faz as coisas com muita sinceridade diante do seu irmão. Glória a Deus. É com sinceridade diante de Deus. Aleluia. É com sinceridade. Glória a O Deus. Espírito da verdade habita neste lugar. Age neste lugar. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Aleluia. Irmãos, eu não sei o que Deus falou no coração deles, de que forma o Senhor está chamando, ou o Senhor está convocando, ou o Senhor está renovando, ou o Senhor está confirmando, mas não importa, o importante é Ele, Deus, nessa hora. Aleluia. Com as suas mãos estendidas. Poderoso Deus, Deus que chama, Deus que convoca, mas Deus que dá ferramentas, que arma e que vai junto e que está neste lugar. Pelo poder que é no nome de Jesus de Nazaré, o Senhor esteja confirmando o chamado, Deus, de cada um. E a igreja do Senhor levanta as mãos, e a igreja do Senhor intercede. E a tua palavra diz em Atos capítulo 13 que a igreja que estava em Antioquia convocou Barnabé e a Saulo pelo Espírito de Deus e os enviou. E Espírito de Deus, nesta noite, neste lugar, nesta casa, nesta cidade, Lafayette Coutinho, vai derramando o poder do teu Espírito sobre a vida de cada um que está aqui à frente. Que haja o retorno do Senhor, que haja o toque da brasa do altar em cada lábio, ó Deus, para que sejam cheios da presença do Senhor. Deus de poder, de milagres e maravilhas, vai tocando com a tua mão sobre cada um agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, vai tirando toda iniquidade e vai renovando, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo da tua presença, que cadeias sejam quebradas na vida dessas pessoas. E que elas entendam, Senhor, que não estão aqui à frente
por brincadeira, mas por uma convocação do Altíssimo, aquele que é santo, 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 que é santo. É o Senhor dos exércitos. Vai arder nos corações com o fogo do teu Espírito. Que a chama não pare, que o fogo queime, que o fogo queime, que o fogo queime, que o fogo queime com a necessidade de ser um no teu reino, Senhor. Como igreja nós oramos e abençoamos essas vidas nesta hora, no nome santo de Jesus. Deus, toma cada um dos teus servos aqui nas tuas mãos. Aleluia. E que a tua bênção esteja sobre